Olá, estudantes do curso de Multimídia da ETPAC. Saudações a todos e a todas. Estamos iniciando, mais uma conversa sobre elaboração de projetos e captação de recursos. Esse é o tema da nossa disciplina. E para conversar sobre o assunto, sobre a unidade 2, criar projetos, planejamento, redação e gestão. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. E para conversar sobre o assunto, é, temos como convidado o professor Heraldo de Jesus Argolo. O Heraldo possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Católica de Pernambuco, é mestre em Engenharia Química pela Universidade Federal de Pernambuco e é doutor em Engenharia Química pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu quero agradecer a vinda do Heraldo para trazer importantes contribuições sobre o assunto. Mas, Geraldo, seja muito bem-vindo, a essa conversa. Mas, inicialmente, eu queria destacar três tipos de projetos que têm uma importância muito significativa, não só para o campo da pesquisa, mas para o meio social, para questões de trabalho. Então, quando a gente pensa a perspectiva do projeto de pesquisa, por exemplo, que tem uma função fundamental, de estudar, de analisar e que está focada naquilo que a gente chama de que a ciência ela precisa chegar a uma comprovação. E a pesquisa é fundamental para que isso possa acontecer. E a gente tem, a oportunidade de fazer essa verificação a partir das pesquisas que nasce a partir dessas ideias, dessa necessidade que se tem em relação aos projetos de pesquisa. E outro ponto muito significativo que a gente escuta sobre projetos são os projetos de extensão. Esses projetos eles têm uma função de fazer com que aquele conhecimento que é adquirido dentro das instituições de ensino ele esteja a serviço da sociedade. E hoje a gente tem uma característica muito forte, algumas atividades extremamente importantes desenvolvidas pelas organizações de terceiro setor, não só pelas organizações de terceiro setor, porque a ideia de projeto social abrange uma perspectiva muito mais ampla. Mas quando a gente faz essa breve contextualização, Heraldo, sobre esses tipos de projeto, a gente cita três aqui, mas tem outros tipos de projetos que a gente não vai conseguir dar conta de falar de todos, mas eu gostaria de te ouvir mais, especificamente sobre um campo de pesquisa, sobre a tua área, de pesquisa, que você tem, uma experiência muito significativa sobre o assunto, sobre pesquisa. Então, me fala um pouco a importância, Heraldo, sobre a pesquisa para a sociedade. Como é que nasce a ideia de um projeto de pesquisa, como é que ele pode ser desenvolvido e qual é a maneira como ele pode dar um retorno à sociedade. Seja bem-vindo. Ok. Olá a todos. Obrigado pelo convite, professor Hernandes. Eu gostaria de iniciar comentando sobre o fato da necessidade do projeto. O projeto, necessariamente, ele não vai surgir apenas do nada. Ele tem que surgir de uma necessidade. Essa necessidade normalmente parte para uma demanda. Essa demanda pode ser uma demanda do campo social, do campo industrial, tá? Uma demanda que está dentro da sociedade. Bem, muitas vezes a gente tem um problema, tá? E esse problema se apresenta no mundo real, tá? É um problema que está dentro da nossa realidade e que nós não conseguimos, digamos assim, finalizar, tá? Ou compreender, ou simplesmente resolver no campo real. Pegamos esse problema e tentamos elevar ele para um outro patamar. Esse patamar seria um patamar abstrato, imaginário, onde lá nós podemos trabalhar as variáveis que cercam esse problema, tá? E tratá-las de forma com a ciência que nós conhecemos. No meu caso, a ciência exata. Então, esse problema no campo, no patamar abstrato, será trabalhado, será desenvolvido e tentaremos solucioná-lo. Após ser solucionado no campo abstrato, traremos essa solução de volta para o campo real. E assim conseguimos encurtar a ponte entre aquele problema naquela realidade
que foi trabalhada no campo virtual para uma nova realidade. Essas realidades se aproximam e aí nós temos esse problema, de certa forma, solucionado. Professor Heraldo, tem um ponto que eu queria trazer, já pegando também um pouco do que você aborda nesse sentido, né? Quando a gente pensa na elaboração desse projeto, né? A gente fala daquela ideia inicial que ele vai surgir, mas para essa ideia ganhar sentido e ver a viabilidade desse projeto, inclusive no campo da pesquisa, isso é algo que precisa ser bastante pensado. E como é que a gente pode estar se organizando para a elaboração de um projeto, né? Quais os planejamentos que a gente deve adotar, os cuidados que devem existir nesse processo de elaboração, desde a ideia inicial até a formalização da proposta da pesquisa, por exemplo, no caso da pesquisa, ou para uma extensão, um projeto social também, que são outras dimensões também, mas tratando especificamente do campo da pesquisa. Bem, primeiramente, nós temos que ter um embasamento teórico, científico, isto é, tendo uma boa literatura, você buscando nessa literatura as possibilidades, as variáveis desse problema, que envolve esse problema, e aí você vai começar a fazer uma narrativa, um resumo. Nesse seu resumo, você vai tentar buscar, tá certo? Compreender a forma que esse problema está atuando e aonde você vai tentar enxergar ou prospectar uma determinada situação. Você pega a literatura que você tem, imagina esses problemas e daí você vai começar a trabalhá-los. Bem, no meu campo do meu doutorado, que eu trabalhei com problemas do campo real, trabalhei com biocorrosão dentro da indústria de petróleo e gás, como eu fui aluno também do Recursos Humanos da Petrobras, e nós tínhamos um problema, tá? Nós tínhamos um problema que era muito difícil de solucionar. Nós tínhamos o micro-organismo, esse micro-organismo já vinha diretamente desde da formação do petróleo, e esse micro-organismo ele atua tanto na degradação da qualidade do produto final, como também toda a biocorrosão, ou digamos assim, a forma que ele vai desestruturar toda a indústria de processamento. Então, é um problema que você não consegue eliminar. Então, um problema desse você tem que estudá-lo e minimizá-lo e controlar. Então, quando você está elaborando um projeto, você tem que tentar enxergar até onde vai a solução desse problema. Nem sempre conseguimos finalizar um problema com uma solução. A solução, nesse caso, foi um controle, uma minimização e a análise desses parâmetros durante ao longo do processo. A sua fala ela já me remete a uma questão que para mim é fundamental quando se trata de projetos, né? Porque não dá para pensar um projeto sem pensar no processo de monitoramento, de avaliação, né? Que é fundamental para que a gente possa identificar possíveis erros, aquilo que se avançou, aquilo que precisa melhorar, aquilo que deu certo, né? Então, quando a gente pensa nessa perspectiva que você traz em relação ao desenvolvimento e execução de projetos, né? Qual a importância desse monitoramento e do processo avaliativo na perspectiva de execução de projetos, seja para projeto de pesquisa ou para outros projetos de caráter de extensão ou de caráter social, por exemplo? Bem, começamos o seguinte, todo projeto ele já vai ter que ter seu abstrato, o seu resumo, inicialmente, onde você vai levantar o problema. É ali onde você vai realmente convencer as pessoas que existe o problema. Você depois vai ter que começar com o seu objetivo, onde você está tentando ou propondo, né, a razão, o porquê daquela sua pesquisa. Você vai ter depois a sua metodologia, aí é onde você já vai ter que checar a questão dos seus recursos, sua equipe, seus equipamentos, né? Demonstrar que você tem todo esse processo nas suas mãos capaz de elucidar a questão.
Você depois vai pegar os seus dados, você vai ter que trabalhar seus dados, filtrar esses seus dados, né? E no final, você vai pegar esses seus dados e vai pegar uma conclusão. É claro que num processo de pesquisa, às vezes um processo de pesquisa ele não pode ser finalizado apenas em uma etapa, ele tem várias etapas. E aí você faz a sua contribuição. Você deixa essa parte da final para o trabalho futuro. Então você vai sugerir para próximas etapas o rumo, né? A bússola, o horizonte para as próximas etapas. E num contexto você está sempre contribuindo para a ciência e para a resolução do seu problema. Professor Argolo, né? Uhum. Mais um ponto aí que eu acho que é fundamental nessa parte que a gente pensa no projeto, que é a redação. Sim. Você vai elaborar um projeto, né, você precisa fazer com que as pessoas entendam a sua proposta e que isso deve ser trabalhado com bastante clareza, né? Então, o que deve ser trabalhado, ou como deve ser trabalhada essa perspectiva da redação de um projeto para que a gente possa ter uma linguagem acessível àquelas pessoas que vão estar ou analisando ou acompanhando o desenvolvimento de um projeto? Bem, primeiro ponto de partida é que você tem que ler muito, tá? Você tem que ler muito, buscar muita informação. Isso é fato, tá? Segunda questão é você tem que filtrar esses seus fatos, essa sua literatura. Você tem que procurar buscar literatura relevante. No meu caso, pesquisa em revista tipo A, né? Pesquisar patentes, pesquisar é, em, digamos assim, referências confiáveis, tá? Sabemos que hoje em dia você tem uma gama de informação calculável aí nos meios, né, que nós temos aí de pesquisas. Porém, você tem que saber realmente filtrá-las, tá? Saber o que é útil, aquilo que é relevante e saber o que é que você pode, digamos assim, trabalhar como parâmetros, tá? Comparativos dos seus resultados. Então, se você acha que chegou um resultado diferente, aquele resultado pode ser melhor ou pior, mas para isso você precisa ter um parâmetro. É aonde você tem que buscar exatamente esses parâmetros dentro da sua literatura. Então você tem que fundamentar muito bem a sua literatura. É fundamental você ter essa literatura bem sedimentada. Professor Heraldo, mais uma questão, né, para a gente finalizar nossa conversa aqui, é sobre a gestão do projeto, né? A gente sabe que, né, essa gestão de pessoas, de recursos, né, seja recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, talvez seja um desafio aí bem interessante para a gente pensar, porque isso mexe muito com o processo de desenvolvimento e conclusão de um projeto, né? Então, nesse processo de gestão, né, como é que a gente tem ou precisa ter esse cuidado com a gestão em todos os aspectos para a execução de um projeto? Bem, trabalhar o tempo, gente. Fundamental o tempo, tá? Você tem, quando você inicia um projeto de pesquisa, você sempre tem um tempo determinado. Esse tempo pode ser de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, tempo. Você tem que ter os prazos determinados para as entregas dos seus resultados. Então, para isso, você, quando elabora o seu projeto inicial, você tem lá seu resumo, seu objetivo, sua metodologia é onde você vai ter que trabalhar bem esse tempo. Metodologia definida e clara. Com a metodologia definida e clara e validada, você consegue ter uma previsão do tempo. Trabalhar a questão humana. Então, você tem que ter disponibilidade. As pessoas que trabalharem com você também disponibilidade. Questão de equipamentos. Então, você tem que ter equipamentos funcionais. Você tem que ter a questão dos equipamentos calibrados. Então, tudo isso vai influenciar. Gente, e vocês têm que ter sempre em mente toda a questão da disciplina. Então, disciplina é tudo. Gestão do tempo com disciplina, para que você consiga seu tempo, seu objetivo no tempo ágil. Estamos chegando mais ao final, né, dessa unidade, né,
da nossa disciplina Elaboração de Projetos e Captação de Recursos, da unidade 2, criar projetos, planejamento, redação e gestão, né? Quero agradecer as contribuições do nosso amigo professor, né, e colega de trabalho, professor Geraldo Argulo, né, que certamente nos enriqueceu muito com com o seu conhecimento aqui, e certamente aos nossos estudantes do curso de multimídia, né? Mas eu convido você para continuar com a gente na unidade 3, que posteriormente você vai ter acesso a mais informações tratando de captação de recursos. Agradecido a todos, mais uma vez ao professor Hernandes, tá? E eu estarei sempre disponível quando vocês precisarem. Sucesso, gente!